boa tarde, boa noite. Trago aqui mais um episódio do A Palavra é Tua podcast. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre um tema da linha editorial Autoconhecimento, Autocuidado e Empoderamento. Mas nós vamos falar especificamente agora sobre autocuidado. Para tal, nós temos uma convidada muito especial, a especialista em Feng Shui, e ela vai nos trazer como essa arte milenar, esse conhecimento pode trazer estratégias para manter melhor bem-estar e longevidade. O Feng Shui é uma arte milenar chinesa, é um conhecimento milenar que orienta como humanos podem criar harmonia entre sua energia e as energias do ambiente onde habitam. Para falar conosco sobre esse tema tão interessante, eu apresento para vocês a arquiteta Ellen Spalter. A Ellen, ela é arquiteta, é consultora e escritora de Feng Shui há 30 anos. Ela tem 3 livros editados e também 2 DVDs. Ela atua harmonizando residências e empresas e ela já trabalhou com o Grupo Arne, Kamikado, Baked Potato, Vivenda do Camarão, Habib's, entre muitas outras, tá bem? Ellen, muito obrigada por aceitar o convite de compartilhar conosco esse teu conhecimento e experiência. E para começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória e como que o Feng Shui se tornou aí importante na sua vida profissional. A palavra é tua, Ellen. Primeiro, super obrigada pela oportunidade, Letícia, de estar aqui, de poder passar esse conhecimento. Eu sou arquiteta de formação e há 30 anos eu trabalho com Feng Shui. Na verdade, o Feng Shui eu conheci numa livraria, eu amo ler, numa livraria em Nova York. Quando eu estava lá a trabalho na área de arquitetura e eu acabei conhecendo alguns livros de Feng Shui e achei muito interessante, porque eu, pessoalmente, Ellen, gosto muito da área médica. Então, isso teria a ver tudo com a área de saúde. Então, na verdade, a saúde do ambiente que a gente trabalha e assim potencializa algumas áreas da vida da pessoa e o resultado tem sido muito bom. E o que é esse Feng Shui? O Feng Shui é uma ciência milenar chinesa datada de 6.000 anos que harmoniza e equilibra os espaços onde vivemos e trabalhamos. A palavra Feng Shui significa vento e água, que são elementos da natureza em constante movimento. Se você tem muito vento, cai em árvores, se tem muita água, dá problema de enchente. Então, tem que haver um equilíbrio entre essas energias. E esse equilíbrio que a gente traz para vocês através do Feng Shui. Então, eu acabei escrevendo também esses 3 livros de Feng Shui, os 2 DVDs, que teve uma tiragem de 50 mil exemplares de cada um com venda. Hoje tem alguma coisinha até pela Amazon, mas eu estou escrevendo novos livros ligados à organização do espaço para trazer um equilíbrio e uma harmonia para a pessoa. E isso é essencial, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo. Até se a gente pensar um pouquinho com relação à Covid, que a gente ficou em lockdown, as pessoas começaram a conhecer os ambientes onde elas vivem e trabalham por causa dessa história do lockdown. Então, assim, porque a pessoa entrava na casa como se fosse uma pensão. Entrava, comia, dormia, nem mal falava com as pessoas, estava no celular. Hoje, aí, com o lockdown, ela acabou conhecendo a casa e até dividindo em várias áreas, que até foi interessante isso, traduzindo para o Feng Shui. Várias energias no mesmo espaço. Energia da alimentação, energia do parquinho, energia do trabalho, energia de dormir, energia da ginástica, da academia. Foi tudo junto, unificado num lugar só, para que as pessoas pudessem dar continuidade na vida delas estando em casa. Então, teve esse movimento fantástico da energia.
Não, Eli, excelente. Você trouxe essa questão da pandemia, que trouxe um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Dentro das suas casas, das suas residências. E tem uma linha do Feng Shui que fala que o centro da saúde e vitalidade fica no meio do local onde a pessoa habita. Se você mora numa casa, fica bem no centro da casa. E também, se for uma empresa, da mesma forma no centro da empresa. Poderia comentar um pouquinho como que isso acontece e a tua experiência sobre isso? Na verdade, assim, quando a gente trabalha com Feng Shui, a principal ferramenta é a energia. E ela se chama energia Qi. Tudo é energia, tudo tem energia. E todo mundo pode sentir isso. Até assim, se a pessoa quiser fazer um testezinho, hoje na própria casa ou na empresa, ela pode mudar uma cadeira de lugar, mudar uns quadros de lugar, deixar por um tempo e sentir que a energia mudou. Então, assim, é nesse sentido. E aí, dentro do Feng Shui, a gente utiliza uma ferramenta que se chama Bagua, que potencializa todas as áreas da vida da pessoa. E o centro desse Bagua é o centro de saúde. Então, é o centro de qualquer ambiente, sim, tanto da casa quanto da empresa. Então, aí a gente potencializa as outras áreas voltadas para esse centro. Então, a área de prosperidade, a área de relacionamento, de família, de viagens, da espiritualidade, de filhos, de criatividade, tudo voltado para o centro, que é considerado o centro de saúde, através dessa ferramenta que a gente utiliza nessa técnica milenar chinesa. É bem interessante todo esse contexto e fazer essa consultoria para poder ver o que acontece. É tão importante isso que você está trazendo, e nós estamos aqui propondo, né, uma possibilidade de autocuidado para os profissionais da saúde. E eu quero trazer um estudo de Silva e colaboradores do ano de 2022, que eles avaliaram o sono e os fatores associados em trabalhadores de enfermagem no âmbito hospitalar. E aí o que eles observaram? Que a má qualidade do sono pode diminuir o desempenho profissional dos enfermeiros, reduzir o estado de alerta e o desempenho cognitivo, além de elevar as chances de cefaleia, provocar alterações na fome e também relacionar com sintomas de depressão, ansiedade e uma piora da saúde geral. E eu sei que você tem aí uma linha de trabalho muito voltada para o espaço de dormir, para o quarto. Então, queria que você falasse um pouquinho de como a gente pode melhorar essa qualidade do sono para os profissionais da saúde. Então, Letícia, na verdade, assim, o elemento mais importante no quarto é a cama. Então, assim, a posição da cama é super importante. Mas até antes a gente falar um pouquinho da posição da cama, a gente pode falar o que vai embaixo da cama. Embaixo da cama, você ter uma gaveta com vários sapatos, por exemplo, isso causa problema na coluna. E é comprovadíssimo. Então, assim, os sapatos, a gente sabe que quando a gente chega em qualquer ambiente, tem que deixar do lado de fora, para não entrar toda essa energia que você pisou lá fora para dentro. Imagine isso embaixo da sua cama. Embaixo da cama, no máximo que a gente pode ter são lençóis, cobertores ou talvez uma muda de roupa de uma estação para outra. Nada pesado. Eu tinha clientes que não dormiam a noite inteira porque todas as contas a pagar estavam embaixo da cama. Essa é uma ótima dica, entendeu? As pessoas têm mania também de colocar radiografia. A radiografia é imensa. Onde eu vou colocar? Vou colocar embaixo da cama. Não coloque, porque mesmo que você não esteja doente, você está atraindo a energia da doença para você. Então, teria que colocar em outro local. Entendi. Alimentos cortantes também não são bons embaixo da cama. Então, tudo isso tem que tomar cuidado, que afeta o sono. E a gente sabe que afetar o sono, uma insônia, isso não é saudável. Isso te traz estresse, cansaço, mau humor durante o dia e você não produz nada. Então, assim, precisa tomar muito cuidado com tudo isso. A posição da cama nunca deve estar de frente para um espelho. Por quê? Porque dizem que quando a gente dorme, e aí a gente dorme de frente para o espelho, mesmo na lateral, que reflita você dormindo, não é bom, você acaba tendo muitos pesadelos.
Isso não é interessante e acaba acordando a noite inteira. Ah, eu tenho um espelho e eu não tenho como tirar, o que eu faço? À noite, se você puder cobrir esse espelho, é interessante. Pode ser até com lençol. Isso já te ajuda a não ter essa visão do espelho refletindo a cama. Você ter o espelho atrás da cama não é problema. Na frente ou na lateral, refletindo a cama, é problema. Entendi. Tem que tomar muito cuidado. Assim como você pode, por exemplo, manter, se ele tiver atrás, na cabeceira, não é problema. Isso não tem problema ter um espelho, pode ter sem problema nenhum. E a posição da cama interfere muito. Então, assim, muitas pessoas falam para mim, não consigo dormir a noite inteira. E quando você vai ver, a cama está de frente para a porta. Entendi. E os antigos, que a cama de frente, com os pés de frente para a porta, é a posição que a pessoa, quando falece, fica. Em qualquer velório, vocês podem reparar isso, os pés estão para a porta. Então, é por isso que essa energia não é boa. Mas suponhamos que a pessoa dorme bem nessa posição, a gente deixa. Em time que está ganhando, não se mexe. Se não, você não tem como mudar a cama de posição. Então, na frente, na área dos pés, você pode colocar um baú, você pode colocar alguma coisa que não deixa com que a energia simbolicamente entre no seu quarto e não deixe você dormir à noite. Nossa, Ellen, posso falar? Sim, por favor. Não, excelente essas dicas. E com relação, por exemplo, a objetos, né, que a gente coloca no quarto, né, televisão, imagens e até o computador e o celular. Que dica qual a orientação que você faz em relação a isso? A pior coisa é você ter o celular na cabeceira, assim, próximo à cabeceira, num criado mudo, carregando no seu ouvido, vamos dizer assim. Isso é péssimo. Isso não te deixa dormir também e emana uma energia muito ruim, uma radiação não boa. Sim. Então, no quarto, se puder não ter, é melhor. Mas se você tem, pelo menos à noite, você poderia desligar da tomada ou tentar colocar próximo a ela uma pedra que se chama turmalina preta, que é essa aqui. Turmalina preta, bacana! Pedra que e ela é autolimpante, você não precisa ficar energizando ela, e você deixa perto desses aparelhos. Ela ajuda a limpar essa energia esquisita. Então, tem que tomar muito cuidado. E o pior elemento no quarto é o computador. O computador, se puder estar sempre em outro lugar, é melhor. Até porque você acaba não dormindo à noite porque fica no computador. Então, fica achando que é mais interessante você estar no computador do que não. Suponhamos que você more numa kitnet. Então, como é que você vai fazer? Então, pelo menos colocar o computador num canto afastado da cama, que tem até um biombozinho entre a cama e esse elemento, para não te dar problema de emanar uma energia estranha e você não dormir. Então, é nesse sentido que a gente tem que tomar muito cuidado com esses aparelhos, sim. E a TV? Então, a TV, o ideal era não ter no quarto, mas se você for ter, pelo menos você desliga na hora que for dormir, ou deixa um timer para que ele desligue, ou então você cobre ela. Pode cobrir com uma seda 100% pura, que tira totalmente a energia da TV, ou com um lençol, ou ainda colocar essas pedras de turmalina preta próximas, que ajuda muito. Não, excelente. Você está trazendo essa questão da TV, mas vamos pensar que potencializou na pandemia a questão de maratonar, né? Séries e filmes. Então, é uma situação bem complicada. Tem que realmente tomar consciência para poder fazer uma mudança, né? É uma coisa bem delicada também, porque o que acontece? As pessoas ficavam vendo tudo isso por horas, acabavam não dormindo, se estressavam, ficavam mais cansadas, e isso mexendo na famosa saúde mental. Isso piorando com o tempo para todo mundo, e claro que isso interfere muito. Tem que tomar muito cuidado. Sim. Ellen, e com relação à cor, também isso interfere? Que você tem alguma sugestão? No quarto, como é o lugar que a gente fica mais tempo, é interessante você colocar uma cor que você se sinta bem. Tem pessoas que gostam de ter um vinho, uma cor vinho forte,
Pode ter, não tem problema. Você se sente feliz, você olha todo dia essa cor, perfeito. Mas se quiser ter cores mais claras, mais relaxantes, o azul e o verde são cores mais relaxantes. O vermelho vai te deixar mais ativo, mas de repente você pode colocar esse tom, matrizes dele, que é o vinho, ou alguma coisa com pink e magenta, atrás da cama, na cabeceira. Aliás, até aproveitando falando de cabeceira, também uma dica preciosa, é importante ter cabeceira. Hoje em dia tem essas camas box, que vêm sem cabeceira, então se você puder fazer uma cabeceira, porque é importante você não ficar toda hora mudando de lado onde você dorme. Você sabe que tem que dormir ali, naquela cabeceira, aquela sua proteção. Então, nem que você faça com bambuzinho, com alguma seda, com alguma coisa, ou com marcenaria, ou um acolchoado, é importantíssimo ter cabeceira. Excelente. E eu queria que você falasse um pouquinho daquela questão de pessoas que são alérgicas. Qual a influência do Feng Shui sobre isso? É importante? É importante também, porque, na verdade, eu estudo bastante também uma matéria que é a saúde do ambiente. E na saúde do ambiente, eles falam exatamente as tintas que não se deve colocar na parede, num quarto, que isso pode afetar, pode trazer energia, todo esse pó. Quando você levanta, assim, não é muito interessante você levantar e fazer a cama. Dá um tempinho, até por causa de ácaros e tudo isso. Isso mexe com a energia. Então, às vezes, você deitou na cama, suou, alguma coisa aconteceu durante a noite, e aí aquilo fica impregnado. Então, você tem que dar um tempinho para você fazer a sua cama, para você montar ela. Interessante. Porque senão fica essa história da alergia, desses bichinhos, tem que tomar muito cuidado. Tá. Também. E o outro lado também, né? Aquelas pessoas que deixam o quarto muito bagunçado. Que impacto pode ter isso? A gente até brinca e fala, não precisa ser virginiano, mas é importante você deixar o quarto em ordem, porque a bagunça também impede você de dormir. Ou se você tiver muita coisa no quarto, muitos objetos, muitos livros, então é interessante você diminuir esse volume de coisas para que você durma, para que você chegue no quarto e saiba onde está a sua cama. Não que está com um monte de coisa em cima ou nas laterais, que você fala, nossa, nem sei onde eu vou dormir hoje, porque cadê a cama? Não tem espaço, né? A desordem afeta bastante o sono e traz muita insônia. Que bom, que bom. Ellen, já estamos caminhando aqui para os nossos finalmente, né? É um bate-papo rápido, mas queria que você falasse um pouquinho de plantas no quarto, se isso é desejado dentro dessa filosofia, vamos dizer assim. São duas coisas interessantes se você ter no quarto. Um são os aromas, às vezes você não está conseguindo dormir, e uma arominha, uma essenciazinha de lavanda, você coloca umas 3 gotinhas no travesseiro 1 hora antes de dormir, você dorme que nem um bebê. Lavanda tem um cheiro bom, tem um aroma bom, que vale a pena você investir. E uma outra são as plantas no quarto. Muita gente tem receio da troca de gás carbônico no quarto, com plantas. Mas a planta que eu vou falar para vocês, que se chama bambu da sorte, vale a pena ter no quarto, porque além de trazer saúde, não tem esse problema da troca de gás carbônico, e ela também traz longevidade. E o que é o bambu da sorte? O bambu da sorte é essa hastezinha. Sim. Olha, é uma hastezinha assim. E, na verdade, você pode obter 3, 6 ou 9 hastezinhas e manter no quarto. E vão nascendo essas folhinhas verdes só. Isso traz longevidade, saúde. Pode pôr no vasinho que você quiser, com um pouquinho de água, de preferência transparente. E a água você coloca toda semana. Só isso. Não precisa fazer mais nada do que isso. Excelente. Ele também impede um pouco de vir a insônia. É uma planta bem interessante, chama bambu da sorte. Como chama? Desculpa, pode repetir? Bambu da sorte. Ah, o bambu da sorte. Ah, entendi. Ah, que bacana, Ellen. E assim, para os profissionais da saúde que estão interessados em se oferecer esse autocuidado,
que mensagem você daria, afinal, ou por onde ele começaria? Que dica? Porque alguns são muito fáceis de adotar no dia a dia e outros talvez precise de fazer uma pequena mudança no ambiente, né? Que dicas você daria para esses profissionais? Na verdade, assim, que eles tomassem cuidado, todos os locais que eles vão, claro, que trabalhar dentro de um hospital tem uma energia mais pesada, vamos dizer assim, né? Não obrigatoriamente sempre, mas que eles realmente se protegessem para tentar não ter esse contato com essa energia e não trazer isso para casa. Porque a partir do momento que você traz essa energia para casa, a sua casa também vira um pouquinho de ponta cabeça por conta disso. Então, o que é sempre interessante ter em casa? Plantas, independente do bambu da sorte, você pode ter um lírio da paz, que é uma planta boa, uma zamioculca, que é proteção, um antúrio, por exemplo, que ajuda nos bons relacionamentos com clientes, com pacientes. Então, elas vão te trazer isso que está sendo necessário, elas protegem a gente. Todos vocês já devem ter tido a experiência de entrar na sua casa, alguém, a planta morreu, ou alguém traz um vasinho, a planta murchou. Não é uma coisa por mal, mas são as energias que vão trabalhando isso e vão pegando nesses seres vivos, nas plantas ou até nos animaizinhos, que são sempre saudáveis se ter animal em casa também. Ai, que bacana. Bastante, assim como os cristais, as pedras, ter eles à sua volta, ter um cristal, uma drusa de quartzo branco, que é um cristal com as pontas. Então, são elementos importantes e interessantes que protegem a gente. Quando você volta de lugares mais pesados, você chega, você tem paz em casa, harmonia, equilíbrio, e você se sente bem. E claro que se puder utilizar tudo isso que a gente falou no quarto, que é onde a gente fica mais tempo, né? Você quer aquela tranquilidade, é de ótima valia. Ellen, você trouxe dicas super importantes para os profissionais e simples de serem implementadas. Então, cada um pode fazer a opção por se proteger e a opção pelo autocuidado, para ter uma vida mais plena e também longevidade, né, Ellen? Que tudo isso traz uma harmonia melhor com o universo, com as pessoas, com o ambiente, e isso, claro, impacta nas relações com as pessoas, nos relacionamentos pessoais e também profissionais, né? Então, Ellen, muito obrigada por compartilhar conosco o seu conhecimento, as suas experiências, e eu tenho certeza que vai inspirar aqui os profissionais a optarem pelo seu autocuidado. Então, muito obrigada. Obrigada a você, Letícia. Qualquer dúvida que surja, eu estou extremamente à disposição. A Letícia tem meus contatos. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar e-mail, WhatsApp, que eu respondo todas. Então, fico super à disposição e também deixo uma frase do Peter Drucker, que fala que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então, muito obrigada por vocês terem assistido, obrigada pela oportunidade, Letícia, e até uma próxima. Eu que agradeço. E que lindo, né, essa frase final, né? Então, pode repetir, por favor? A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Que interessante, não é? Então, muito obrigada, Ellie. E eu também quero deixar essa mensagem final para os nossos ouvintes, para os profissionais que têm nos acompanhado e para todas aquelas pessoas que precisam e merecem de um autocuidado. Então, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Então, desejo que vocês tenham muito autocuidado e tenham uma vida em plenitude. Um grande abraço. Obrigada. Nesse momento de agradecimento, primeiramente quero agradecer a nossa convidada desse episódio, a Ellen Spalter, pela gentileza de compartilhar conosco toda a sua experiência e conhecimento, por ter aceito esse convite de forma tão generosa. E também quero agradecer a você que tem nos acompanhado nesses episódios e oferecer um livro da Ellen Spalter para a primeira pessoa que compartilhar conosco a sua experiência de autocuidado,
como você está se cuidando nesse momento para que você tenha uma vida com mais qualidade e também longevidade. A primeira pessoa que compartilhar conosco no canal do YouTube vai então receber um livro da Ellen Spalter. Um grande abraço, escolham o autocuidado e se protejam. Um grande abraço.